nós convidamos vocês para essa coletiva, haja vista de conhecimento público, na semana passada, de que o nosso colega, deputado delegado Ramagem, é um dos envolvidos e se tornaram réu na ação que transcorre junto ao Supremo Tribunal Federal. Como decisão interna do partido, e me acompanha aqui o advogado, Dr. Bessa, que é advogado do Partido Liberal, nós tomamos a decisão constitucional de um recurso que juridicamente quem vai falar sobre ela, logo após a minha fala, será o Dr. Bessa, para respaldarmos o nosso colega, deputado delegado Ramagem, que tem de todo o nosso partido, toda a nossa solidariedade, apoio. Conhecemos a idoneidade, a seriedade do trabalho do delegado Ramagem como parlamentar e que em nenhum momento o Partido Liberal vai abrir mão das prerrogativas constitucionais do artigo 53 na proteção de um homem probo, de um homem que sempre prestou seus serviços, inclusive quando delegado da Polícia Federal, e em nada mancha a sua história. Nós, como colegas do PL, estaremos ao lado de Vossa Excelência, deputado delegado Ramagem, nesta sua luta em todas as circunstâncias. E após a fala jurídica do Dr. Bessa, Vossa Excelência pode saber que da liderança do partido, liderança da oposição na pessoa do Zucco, liderança da minoria na figura da deputada Carol Detoni, nós vamos conversar com todos os demais partidos para que os direitos de Vossa Excelência preconizado no artigo 53 da Constituição seja respeitado por essa casa. Essa casa não pode continuar sendo uma subserviente de outro poder. Nós precisamos nos comportar como um poder tal como a Constituição preconiza. Somos 3 poderes interdependentes entre si e que nós temos todas as prerrogativas nossas a serem defendidas por todos nós. A Vossa Excelência, deputado Ramagem, a liderança, em nome do Partido Liberal, como líder de todos esses deputados que estão aqui, o senador Rogério Marinho, que está aqui ao meu lado, é líder da oposição no Senado, nós estaremos ao lado do delegado Ramagem nesta batalha e não faltará do PL luta para que nós possamos provar que o deputado Ramagem tem sim que ter respeitadas todas as suas prerrogativas constitucionais. Vai falar agora o delegado, o advogado Bessa, e antes o deputado Ramagem quer fazer uso da palavra, ele faz uso agora. Depois você quiser falar. Uma boa tarde a todos. Todos nós sabemos, se há uma análise isenta e parcial, que no Brasil hoje nós vivemos uma sobreposição de poderes. Há uma usurpação pelo judiciário das competências do legislativo. E que nós vemos atualmente é uma forçação de controle de parlamentares pelo judiciário. Nós estamos achando normal, nos acostumando a ver atropelos constitucionais ao texto constitucional, instauração de inquéritos de forma irregular, quebra do devido processo, destruição da ampla defesa e das garantias de liberdade. Se entrarem na casa do cidadão comum sem fundamento plausível, razoável, já é um absurdo. Entrar na residência, no gabinete de um parlamentar, além disso, é uma violação do mandato, é uma violação desse parlamento. E é por isso que nós estamos recorrendo ao texto constitucional, ao artigo 53, parágrafo 3º da Constituição, que lá prevê a imunidade processual parlamentar. Cabe, se impetrada por um partido político, a possibilidade do Congresso Nacional, a respectiva casa, de sustar a ação penal. E essa ação penal, que nós sabemos, é fruto de farsa e perseguição. Então nós confiamos que nós iremos angariar essa maioria absoluta, 257 votos, para demonstrar que esse parlamento cuida dos mandatos parlamentares,
do mandato parlamentar, cuida da competência legislativa. Num Estado democrático de direito, a instância maior é o parlamento quando há conflitos, porque ele reage, ele edita as normas e as leis. Vai depender do legislativo demonstrar que não é subserviente ao judiciário, que quer a harmonia e o bom trato e o respeito à Constituição. Muito obrigado a todos. Agora nós traremos o advogado do partido que responderá as perguntas técnicas a todos os senhores e senhoras. Boa tarde a todos. Daqui a poucos minutos nós vamos dar entrada no pedido de sustação da ação penal, tendo em vista a prerrogativa assegurada ao Congresso Nacional por cada uma das suas casas legislativas, de, mediante provocação do partido político, fazer com que a ação penal seja paralisada, suste a ação penal. Esse pedido, ele se baseia em razões jurídicas que estão expostas na petição e por razões políticas que também estão expostas na petição e já foram aqui delineadas pelo deputado Ramagem e como também pelo líder Sóstenes. Então, aqui cabe apenas à Câmara dos Deputados, pela maioria dos seus membros, a deliberação, e não ao outro poder, e apenas à Câmara dos Deputados, deliberar sobre a sustação ou não sustação dessa ação penal. Muito bem. Quer falar? Se alguém fazer alguma pergunta. Como é que... Prazo de 45 dias. Qual o prazo? Sim. Qual é o prazo para votar? 45 dias para votar, não tem prazo. Nunca houve, pelo menos nós não identificamos nenhum outro tipo de votação nesse sentido. Não há precedente. Nós entendemos que basta a maioria dos membros presentes na sessão, mas isso é uma questão que será decidida pela mesa diretora. É o processo inteiro ou só o parlamento? Só os deputados. Somente cabe apenas à Câmara dos Deputados essa deliberação. Não, a pergunta foi outra. Pega Jair Bolsonaro, pega Braga Neto. Tem de todo o processo. A questão o que diz a Constituição? O artigo 53, parágrafo 3º, basta olhar, a expressão é sustar a ação penal. Se nessa ação penal tem corréus, essa decisão também, na minha opinião, alcança os corréus. Perfeito. Uma vez deliberado pela Câmara dos Deputados, pela sustação, essa determinação, essa decisão é comunicada ao Supremo Tribunal Federal, que deve, com certeza, observar essa decisão nos seus limites, estabelecidos pela própria Câmara. Isso é uma norma constitucional. Você está perguntando se o Supremo pode obstar a votação. É isso. Isso é uma norma constitucional expressa. Deixa eu até explicar um pouco. Essa norma do artigo 53, na redação original da Constituição, ela era um pouco diferente. O que se determinava até então era que só poderia ser aberto um processo contra-parlamentar com a deliberação da respectiva Casa Legislativa. Em 2001, houve uma mudança. E aí se flexibilizou essa norma, estabelecendo que a sustação ela teria que se dar apenas após a provocação de um partido político e pela deliberação da maioria dos membros daquela Casa Legislativa. O que eu quero dizer é que esse poder de sustar uma ação penal deriva da norma originária da Constituição. Não é nenhuma inovação, pelo contrário, houve uma redução até do seu conteúdo. Então não vejo, com todo respeito, como possa o Supremo Tribunal Federal ou qualquer outra instituição entender que essa decisão não pode ser cumprida ou que ela tem que ser cumprida de forma diversa daquilo que foi deliberado. 45 dias para não. Existem prazos regimentais da Casa, mas com certeza a mesa diretora vai, acredito eu, que vai deliberar. Dentro da própria norma constitucional tem 45 dias. 45 dias para deliberar. Mas dentro da Casa, você vai deliberar em 5 dias, 5 sessões, 6 sessões, eu não posso afirmar. Pronto. Como é que é? Não. Ele deixa de ser réu se for acatado? É suspenso. É suspende a votação.
A questão de ser réu, a condição de réu, tá, ela deriva do recebimento da ação penal. A sustação da ação penal, pela própria norma constitucional, é apenas exclusivamente após o recebimento da ação penal. Então, consequentemente, ela já nessa condição de réu. Sim, a suspensão vai ocorrer enquanto perdurar o mandato. Se ele for reeleito, perdurará pelo novo mandato também. Mas então ele deixa de ser réu por algum tempo? Não, está suspenso. Qual? Não há tempo. A questão, há uma suspensão da prescrição, tá? Mas não há tempo. Enquanto perdurar o mandato, enquanto perdurar a deliberação da Casa Legislativa, permanece a ação suspensa. Não entendi o que ele falou. Hein? É para você. Uma ação não interrompe a outra. Nós estamos em obstrução, conforme a orientação do líder Sots, na líder Carol. A oposição, o PL, a minoria, permanecerá em oposição, em obstrução, melhor dizendo. Nós estamos dialogando com o presidente Hugo Motta. Entendemos que temos mais de 300 votos e cabe a esta casa a decisão. A prioridade é anistia e agora também essa prioridade de suspensão. Tem que falar mais alto do que não. Está falando comigo? Sim. Depende do quê? A pergunta? Não é no regimento, está no dispositivo constitucional. A Constituição, no artigo 53, Vossa Senhorias depois de consultar, o presidente terá, a partir da entrega deste documento que nós faremos logo após aqui, até 45 dias para pautar isso em plenário. Ele tem este prazo máximo para deliberar sobre este assunto. Então, nós temos aí que aguardar os próximos dias a decisão do presidente Hugo Motta. Isso aqui é... Se tem processo... Quer que eu fale? Deixa eu falar aqui. Fala aí. Pessoal, vamos lá. O artigo 53 é onde tem as imunidades parlamentares. As imunidades parlamentares são atacadas por interpretações do STF. O que a gente vê na interpretação na hermenêutica, se abandonou a interpretação histórica, sistemática, literal, para interpretações teleológicas, sociológicas, concretizadoras, para as vontades deles de ideologia e concentração de poder. O texto é literal, é de claro entendimento. O artigo 53, parágrafo 3º, traz essa imunidade processual. O artigo 53, parágrafo 4º, diz exatamente o prazo de 45 dias. Após, primeiro ele coloca, a partir do recebimento da denúncia. Por isso que é este o momento. A denúncia foi recebida na semana passada. Nós estávamos atentos já a esse dispositivo, estávamos esperando se a denúncia seria recebida contra a minha pessoa e trabalhamos de forma jurídica para impetrar perante aqui a casa, a partir do pedido, a entrada do pedido de um partido político na Câmara dos Deputados, 45 dias tem o presidente da casa para pautar para a votação em maioria absoluta. Alcançando a maioria absoluta, a ação está suspensa. Suspensa a ação. Toda a ação está suspensa. E aí a dúvida que vocês estão colocando se atinge os outros. O texto constitucional fala em ação, puramente ação. A ação quer dizer o quê? Uma ação processual, judicial, penal. Que a gente entende do direito, da teoria geral do direito penal, que a ação é uma questão, por favor, a ação é uma questão una. O que é uma ação? É um processo judicial para atribuir responsabilidade por fatos criminosos a pessoas. E aqui o levantamento da questão de vocês é que possa haver um entendimento do STF de se manter apenas para o parlamentar.
Ora, se o parlamentar atrai todos os demais para uma competência, porque quando há o benefício de uma imunidade parlamentar, não vai se atribuir para os demais corréus. Mas esse vai ser o debate que vocês terão que verificar junto ao STF, e nós estaremos aqui, e os próprios advogados estarão pleiteando o que entenderem. Vamos. Obrigado por estar aqui. Vamos lá? Quer falar? Fala. Olha só, as questões jurídicas vão ser discutidas a posterior. A nossa coletiva hoje é para comunicar a vocês da decisão política, jurídica, por isso trouxemos o Dr. Bessa. Vamos descer aqui agora, protocolizar isto, e a partir de agora serão longos debates jurídicos, que vocês já sabem, o mundo jurídico ele é amplo, diverso e interpretativo. Nós não vamos ficar aqui especulando sobre decisões futuras que não nos compete da política. Este assunto agora quer dizer ao mundo jurídico, o advogado do partido é o Dr. Bessa, e ele com certeza vai cuidar disso com muita diligência, e nós vamos proteger, sim, politicamente o nosso colega deputado Ramagem. O documento que nós vamos dar entrada agora, a assessoria de imprensa do PL vai distribuir para todos os senhores e senhoras jornalistas, a posterior protocolo ali embaixo, vocês vão receber aí na lista de transmissão da nossa assessora de imprensa, a querida, está aí, a Fernanda vai disparar para todos vocês logo a seguir. Nós agora vamos protocolar, agradecemos a todos, obrigado, bom trabalho a todos vocês.